Seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu vou trazer uma convidada que é a Rosalina. E ela faz parte do meu curso online, Pintura Sem Estresse. Daqui a pouco ela entra aí, eu vou convidar para a gente fazer um bate-papo bem legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Rapazzi e eu ajudo você a fazer as suas pinturas, a pintar tudo que você imaginar. E essa aula é para te ajudar. Então hoje essa convidada vai contar um pouco da experiência. A Rosalina já chegou aí, já entrou. Deixa eu... Aí já apareceu aqui, eu já vou convidar ela para entrar. Rosalina, tudo bem? Deixa eu te chamar aqui. Aqui, já vou te chamar, já tô... Pronto, já enviei. Daqui a pouco chega o pedido aí. Não foi? De novo. A Rosalina tem uma produção intensa de pintura. Eu gosto muito de ver o tanto que ela pinta, o tanto que ela produz e faz pinturas lindas, porque quanto mais a gente pinta, né, melhor fica a nossa habilidade. Mas por que não está indo? Entrar ao vivo com uma... Foi, acho que você... Eu cancelei? Não, mas eu estou enviando. Calma que vai dar certo. Essas coisas ao vivo são assim mesmo. Não pode participar porque eu acho que está com alguma dificuldade no celular dela. Aceitar, entrar ao vivo. Pronto, aqui. Oi, Rosalina, boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo bem. Só não estou me vendo. Pois é, eu também não estou te vendo. Será que você está com o celular virado? A imagem está virando para a parede? Será que se você clicar naquelas setinhas que tem para inverter a câmera, será que é isso? Vou mexer. Oh, Aí, cheguei! que legal. Cheguei! Pois é, é assim mesmo, você vê. A gente vai fazendo e vai aprendendo, né? E vai pegando o jeito das coisas, né? É Acho que tudo na verdade. vida é assim, né? Eu Tudo na sou vida é zero assim. à esquerda com tecnologia. Ah, mas é prática, né? A gente vai fazendo e vai pegando o jeito. Eu também É, ver- apanho bastante, né? Todo dia eu tô filmando, todo dia eu tô aqui na frente do celular e tô sempre apanhando. Então, é, é normal, é isso mesmo, né? Esse é o é, caminho. é O caminho é verdade. a gente errando e acertando e corrigindo, né? Mas que bom, Verdade. obrigado por você aceitar o convite de participar Eu que dessa live. agradeço. Eu que É, você agradeço, tem, mestre. É você tem muito bastante importante. experiência. Não tenho tanta experiência assim, não. Ah, Eu gosto de fazer arte, eu gosto de estar sempre pintando. Eu sou, assim, até muito compulsiva em relação à pintura. E uhum. se eu estou em casa, estou sentada em frente a uma madeirinha, estou com minhas tintas e estou me divertindo. Para mim é muito relaxante, é muito gostoso. Passo o meu dia sem preocupação nenhuma. E é uma delícia, eu me encontro na pincelada, na tela ou na madeira, para mim é muito gratificante. E com o seu método, então, eu deslanchei. É, Peguei o jeito, nossa, daí foi mais fácil, porque matizar não é fácil. E eu, nossa, com o seu método eu consegui me encontrar realmente, e ah, que daí bom. me soltei
E comecei a afundar no mar e comecei a pintar peixinhos. Pois é, eu vi a sua exposição, né, aqui pelo Instagram, linda, tá linda, colorida, né, do jeito que eu gosto, com bastante cor, bastante vida, assim, tá muito legal, parabéns. Parabéns pela sua Obrigada. produção, né, porque o que eu comentei aqui é que você produz bastante, e isso faz com que você evolui, né, acho que toda atividade é assim, quanto mais a gente Realmente. pratica, né, a gente vai evoluindo. Solta a mão. Solta a É, mão. Flui a criatividade. Por mais que você tenha uma referência, você consegue misturar as referências, se soltar e criar posições, criar cores, certo? Pincelada. Eu, de repente, me vejo fazendo pinceladas diferentes, que eu sinto que na hora me pede aquilo, certo? Sigo as etapas e, de repente, quando está lá na quarta, quinta etapa, eu já falo, agora entro com a minha pincelada, batidinha, eu e- sinto, sabe? Vai fluindo, é uma coisa muito gostosa e muito gratificante mesmo. E a exposição saiu assim, a convite de uma amiga, a qual eu disponho os meus quadros para que ela tente vender, ela falou, não, vamos fazer uma exposição. E eu uni o útil ao agradável. Na Ilha Bela estava tendo um evento de limpeza no fundo do mar. E ela, como mergulhadora, ela tinha acesso ao espaço ali da escola de mergulho. Ela falou, você tem coisas que são ligadas ao mar, à limpeza do mar, você não quer expor? Eu falei, eu nem sei como se faz isso. Ela falou, deixa por minha conta que a gente faz. Você só vai ter que pintar uma parede lá para a gente, para deixar lá na parede da escola. Eu falei, isso eu faço com o pé nas costas, vamos lá. olha, É. que coragem. Coragem Legal. mesmo, porque olha, eu nem sabia como era a parede. Quando cheguei lá, dei de cara com um muro azul, lindo, um azul cor de mar. Eu falei, meus peixinhos vão fluir aí. Daí fui Nadar nessa riscando, parede. fui riscando, foi saindo. E outra coisa, a PVA, acho que ela casa muito bem com a parede. Ela absorve bem. E ela ficou assim, foi muito tranquilo para jogar a tinta ali. Ela solta, né? Também usei um pincel enorme, né? E Sim. soltou, e saiu mesmo, sabe? E foi muito gratificante ver todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo a arte. E eu, então, muito feliz, porque tive amigos que foram lá, foram visitar a exposição. Eu revi amigos antigos que eu havia convidado, citado que eu ia fazer, e apareceram. Mas não dá tempo de você atender a todos, né? Mas foi muito bom, professor, foi muito bom. Isso tudo graças às suas aulas, graças às etapas que você nos passou. Eu fui criando coragem e fui soltando minha mão, fui soltando Nossa, mesmo, saiu. que legal. E hoje mesmo já fiz aí umas coisas, não paro quieta, não paro quieta. Então, você me mostrou aquela arara que você fez numa peça que você encontrou na rua, né? Que já faz Encontrei tempo que na você tinha rua. encontrado. Uma peça muito bonita de madeira, né? Uma Era uma veneziana. porta. Era Uhum, uma porta tipo veneziana, né? E daí eu falei, uhum. não, eu tô sem madeira aqui para pintar, eu vou arrumar coragem e vou pintar isso. E pintei, saiu. A bichinha tá ali do lado. Quer que eu mostre? Sim, se puder mostrar, eu gostaria, sim. E depois Espera aí eu um quero que você pouquinho. comenta dessa pintura que está aí atrás de você também, que está muito legal. Essa aqui é a parede da minha casa. Olha que lindo, olha que É, legal, é a muito bom. parede da minha casa, uns copos de leite. Essa aqui dá para ver? Tá dando para ver? Ah, dá sim, olha ela aí, olha que legal. É. Nossa. E Fiz uma você achou arara. difícil pintar nessas frestas aí, nessa veneziana, porque é diferente
de É pintar numa superfície diferente. lisa, né? Nossa, é totalmente diferente. Você tem que entrar por baixo da madeira ali, da veneziana, você tem que entrar por Isso. baixo. Nossa, é totalmente diferente. Eu É sei um que desafio, né? É total. um desafio. Uhum. Muito, muito desafio. Mas fluiu. Agora o meu exagero. Eu pinto muito rápido. Eu mal dou tempo de secar e já estou pintando em cima. Às vezes eu chego a pintar 2 quadros por dia. Sabe? Sim. Sabe? Eu me soltei. Quando eu vejo a coisa saiu, certo? Saiu, eu falei, agora, paciência, vou começar outro, né? Mas você sabe que eu acho legal isso de começar 2 quadros por dia? Eu também faço isso daí. Porque o que acontece? Às vezes você dá um fundo numa peça, e por mais que a tinta PVA ela seca rápido, mas ela demora um tempinho ali. Então é sempre legal fazer 2 peças. Assim. Então eu estou sempre assim, com 2 frigideiras, ou igual agora eu estou pintando aquela caixa de pizza, então eu estou com 2 caixas. Então assim, eu dou fundo numa, aí deixa secar. Aí dá fundo na outra. Então eu acho que isso é um processo que é natural, eu acho que é legal, né? É a O que a gente espera, tem que né? fazer Ajuda na o que espera. sim, sim, exatamente, que aí a gente É. não perde tempo, né? E a gente já vai criando uma e já pensando na outra e vai com aquela expectativa. Eu acho que o que não é legal é quem começa muita coisa e não termina nada, né? Mas começar Não. algumas peças e depois sair terminando tudo, eu acho super válido, eu acho super legal isso daí, né? É. A minha ansiedade faz com que eu termine logo, que eu quero ver o resultado. Eu quero ver o resultado. Posso no dia seguinte retomar novamente o quadro, olhar, daí você vai ver o que está no lugar certo, o que não está, o que ficou bonito, o que não ficou. Então eu retomo no dia seguinte e daí eu dou o tapa final, né? Mas Sim, sim, eu perfeito, é adoro. isso mesmo. Nossa, eu também faço dessa forma e é a forma que eu recomendo que está lá no método. Né, depois de pronto, coloca lá na parede, coloca no lugar, avalia com calma, né? Porque a gente, na hora que está pintando, está com aquela emoção, está com aquela sensação e até essa ansiedade natural de querer acabar logo, né? E às vezes até o próprio cansaço, porque cansa, né? É um Cansa, esforço chega uma hora que você físico. pifa. É um esforço físico e mental, né? É A mental. pintura. Por isso que é uma atividade completa, né? Uma atividade que é saudável, que é fantástica pra gente, né? E é uma evolução que a gente sente. Quanto mais você pinta, mais fácil vai ficando. Mas não sei se é a mão que solta ou é a mente da gente. São as emoções. Elas vêm, elas fluem, você joga para a tela. E eu sou muito exagerado em cores fortes. Eu adoro um vermelho, um laranja, um amarelo. Sou exagerada mesmo. E Que vem. bom. Eu quero jogar cores fortes. É uma Sim. emoção mesmo. Então, porque as cores, elas representam as emoções, né? Então é bem isso mesmo, né? As cores estão ali pra gente usar e pôr para fora as nossas emoções. Então, eu gosto também de pôr cores, assim, de trabalhar essa combinação de cores extravagantes. Eu acho isso muito legal. E aí, para o fundo do mar, fica perfeito, né? Os peixinhos fica. coloridos, com fundo azul. Nossa! Perfeito. Nossa, e você põe mais cores ainda para ele aparecer lá no fundo do mar. Você quer que ele apareça, então joga mais cores ainda. Eu adoro o que eu faço e eu estou me encontrando muito com a pintura. Eu estou me sentindo mais calma, mais relaxada. Os amigos reclamam um pouco porque às vezes eles me ligam e eu demoro para atender. Eu estou tão absorta ali que eu não percebo que estão me chamando, sabe? Eu saio, na verdade, eu saio do meu corpo. Eu fico só na pintura, parece que eu viajo ali dentro da pintura. É uma coisa muito gratificante mesmo. Porque eu também sinto isso, eu também faço minha produção diariamente, eu pinto todos os dias, né?
e também me dedico assim dessa forma, e também tem essa sensação, né? A gente entra ali num mundo, né? Eu percebo isso quando eu fico um tempo sem pintar, né? Igual hoje, por exemplo, eu fiquei o dia todo no computador, e aí eu tô doido para amanhã achar um tempinho para pintar. Então, quando a gente fica um tempo sem pintar, aí que a gente sente mais essa falta Mais, e essa mais vontade, ainda. né? Mas ainda Então, a gente até fica um pouco angustiado. Você fica assim, ai isso. meu Deus, eu quero pintar, eu preciso achar material, eu preciso separar meu material, eu preciso isso. Eu fico caçando, por exemplo, esse aqui eu não passei verniz ainda, então vou passar verniz. Fica caçando alguma coisa para fazer, mas no quadro. Aham, é. No E quadro. o legal é isso, que dá pra gente pintar de tudo, né? Igual essa peça que Dá. você achou, né? Que é uma peça muito bonita, uma peça muito diferente. Então dá pra gente É, pintar nisso, dá pra pintar em objeto, é, em material liso, em tela, em madeira lisa, né? Na parede, verdade. e ela vai muito bem, essas tintas É. absorvem muito Eu bem. acabei deixando até o ferrolho ali da porta. Tem um Hum, trinco lá embaixo, um ferrolho. Ai, esse negócio que escapa toda hora, peraí. E o acabei, fone, né? e acabei até deixando ele na madeira, ficou muito legal, ficou muito legal. Não tirei o aspecto porta, ela está lá, ela é Uhum, uma porta, certo? Só sim, que ela agora está com vida, ela tem um pássaro, ela está colorida, é. ela foi recuperada para ter uma nova serventia, certo? Sim, E sim. Uma isso é muito reciclagem perfeita, né? gratificante. É, É um novo ciclo da peça, né? Uma peça que ia ser verdade, descartada, então ela verdade. passa a ter um ciclo novo, que é esse ciclo que Vai vai começar durar uma aí, nova vida, de né? É bem verdade assim, né? mesmo. É o verdadeiro sentido da reciclagem, né? É, E verdade. tem impacto, né? Porque tem muitas reciclagens que tem um processo todo de poluição para limpar a peça, né? Porque vai produto Tem. químico. Então, tem algumas Uhum. reciclagens que não são totalmente ecológicas, né? Mesmo a reciclagem do papel, ela consome muita água. Então, tem essas reciclagens que, lógico, que nós estamos falando de uma escala pequena, né? Uhum. Mas é uma reciclagem que não tem poluição, né? Nem poluição Verdade. Uhum. de aroma, né? Porque essa tinta não Uhum. tem cheiro, então não tem poluição nenhuma, né? Nenhuma. E outra coisa, a tinta adere-se bem à tinta antiga que estava na Aham. peça, porque eu não lixei, eu fiz questão de conservar, sabe? Fiz questão de conservar. E casou, ela sugou bem a tinta nova e ficou firme, ficou muito, uma textura brilhante até. Ficou muito gostosa Hum, de ver e de sentir. Bom, eu adoro pintar, né? Sou suspeita por falar. que bom, muito legal. E tem mais alguma peça aí que você consegue mostrar pra gente da sua produção? O seu ateliê Da é minha aí onde você exposição está? não tem, ela ainda está Tá. lá em São Sebastião. Ela está numa Sim, exposição lá mas no Teatro Municipal. Eu tenho um brinquedo que eu fiz para o Dia das Crianças para minha afilhada. uhum. Olha esse Homem-Aranha aí, é seu também, né? Meu também. A minha parede também aqui é pintada, Olha. né? Né? E a minha dificuldade, mestre, são flores. São fazer Ah, rosa. Rosa é o meu martírio. E saiu é. uma aqui agora. Olha aí. Aí. É, é uma É, dificuldade, que é bem impressionista, é bem abstrata, é toda e qualquer coisa. a rosa, a gente tem que entender as camadas, né? Então, eu É. posso até fazer uma live depois com uma pintura de uma rosa. Ai, Porque até o eu pessoal me pede agradeceria. bastante. Eu vou fazer, Uhum, então. Vamos combinar. Se eu não uhum. fizer, me cobrem, mas eu vou fazer semana que vem. Nessa quinta agora eu vou fazer a pintura do pavão, que quero mostrar que ele está em andamento. Eu quero mostrar uma fase um pouco mais avançada, né? Que foi a pintura que eu fiz na quinta-feira passada. Terça que vem eu Sim, tenho uma entrevista. Então na outra quinta a gente faz uma rosa. Porque a rosa, a gente tem que entender as camadas, né? E ir pintando as camadas que estão por baixo primeiro,
e destacando com as cores claras em cima. Então a gente vai colocando as cores escuras, assim como esse quadro que está aqui, ó, que eu gosto muito dele, porque eu sempre uso ele como exemplo para dar aula, né? Porque a rosa seria mais ou menos isso daqui, só que as pétalas são mais amassadinhas, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente vai pintar as pétalas de baixo, né, a gente começa sempre pintando. Então, por exemplo, a gente começa por essa daqui que está por baixo de tudo, depois a gente vem para essa, depois para essa, depois, por último, as que estão por cima. Então a gente vem nessa sequência. E aí o que acontece? A gente precisa, então, primeiro desenhar a rosa, né? Desenhar as camadas das pétalas, e aí, então, a gente pintar escuro aqui nessa região, ó, contornando a pétala de cima. Então, toda essa região que está escuro, a gente vai contornando. Aí a gente matiza aqui, pinta, deixa pronta essa região, e na pétala de cima, na rosa de cima, a gente vai deixar claro nas bordas aqui, ó, para dar o contraste com aquela cor escura, né? E aí, com isso, a gente vai dando essa sensação de volume. Então, a gente olhando assim, parece realmente que essa folha aqui, parece realmente que ela tá lá embaixo, né? Tá embaixo, ela dá essa sensação de ficar por baixo. E é por causa realmente, do claro joga a outra para cima. O claro e o escuro. O escuro, tudo que a gente pinta de escuro, ele dá uma impressão de que afunda. E tudo que a gente pinta de claro dá uma impressão de que levanta. Então a gente vai fazendo esse jogo de cores para dar o volume, né? Para dar a sensação de volume no que a gente está pintando, né? Para não ficar chapado. Então a rosa, basicamente, é isso daí. Eu tenho alguns vídeos de pintura de rosa, mas eu vou fazer um com a rosa, com a pétala maior, para que a gente consiga entender direitinho, assim, para fazer esse efeito aqui. Eu agradeço. Bastante, né? Eu agradeço. Quero acompanhar pincelada por pincelada. Vamos combinar, então. E outra coisa, mestre, eu gostaria... Olha, eu aqui já querendo coisa. Eu gostaria que, quando você fosse continuar, por exemplo, às vezes no vídeo não dá tempo de produzir todo aquilo que você imaginou. Então, quando você fosse continuasse o vídeo com a gente, porque daí você já traz a sequência, né? Mas quando você já traz pronto, a gente fica assim, ai, como é que ele fez isso? Como é que ele fez aquilo? Eu quero por inteiro. Pois é, que às vezes muitas peças são encomendas, né? Então eu preciso correr para entregar e aí não dá tempo de fazer o vídeo. Porque fazer o vídeo demora um pouco, eu tenho que explicar, é um outro ritmo, né? Então, às vezes eu começo o vídeo à noite aqui e no outro dia eu acabo rapidinho para já entregar logo, porque o cliente, lógico, o cliente tem pressa, né? A pessoa quer a peça pronta, né? Mas eu vou mostrar, essa sequência eu vou mostrar do pavão, vou conseguir mostrar, porque legal. É uma peça que eu estou fazendo para mim, como eu estou fazendo para mim, então eu estou fazendo assim bem tranquilo, com calma, né? E algumas peças que eu faço para mim, por exemplo, igual esse biombo aqui, ó, que também ele não está pronto, então não terminei, né? Tem aqui umas bromélias. De vez em quando você chega com um passarinho, um bichinho, uma borboleta. Quando dá tempo, quando eu não tenho que atender alguns pedidos, assim, eu vou lá e acrescento, vou acrescentando. E aí eu vou fazendo conteúdo, vou mostrando, vou filmando, assim, né? Mas ele ainda, essas flores, as flores estão pintadas, mas estão só na primeira fase, elas não estão na segunda fase, que é onde eu faço os acabamentos, né? Porque quando a gente vem pintando, eu dou um fundo e depois venho corrigindo. As folhas, sim, estão prontas, mas as flores eu vou mostrar depois com calma. Então, é assim, a gente vai fazendo conforme a gente vai conseguindo, né? Mas fica muito bom. Adoro a sua pincelada. Adoro mesmo. A sua forma, como você contorna os riscos, pincel para dentro, pincel de pé. Nossa, é tudo. Nossa, muito bom mesmo. Faz toda a diferença, porque se você não... Por isso que é legal, por isso que tem gente que me pergunta por que você não pinta no cavalete, né? Porque no cavalete eu teria que ficar virando a tela assim, né? Porque eu gosto de contornar. Então eu coloco na mesa, se for muito grande no chão, onde eu consigo andar em volta, né?
Já na parede não tem jeito, não tem jeito de a gente entortar a parede. Verdade. Mas aí é legal porque a gente vai fazer um exercício de contorcer o punho, né? O punho e o braço, então a gente vai contorcendo tudo isso. Então, esse exercício, né, é muito legal. Agora, quando a gente consegue colocar na mesa, a gente vai virando a peça, então a gente mantém sempre essa curva aqui do braço, né, que é o que vai fazer a curvinha. Então a gente vai virando a tela e acompanhando sempre esse movimento. Eu lembro bastante quando eu assisti o filme Karate Kid, que ele ensinava a lixar os móveis, a lixar o chão, e fazer isso daí. Então, eles faziam, no filme ele fazia os exercícios do karatê com a atividade que a gente tinha, né, que a pessoa tinha que fazer, que era polir o carro, que era lixar as coisas. Então, quando eu estou fazendo a pintura, eu penso bastante nisso, que o pincel, ele é como se fosse o prolongamento do nosso braço. Então, a gente vai entender todo o movimento do braço, né, para a gente acompanhar a curva do que a gente está pintando. Que às vezes, você já se viu numa situação que às vezes você não consegue fazer aquela curva, né, porque a curva está ao contrário da posição do braço, e aí não sai, né? Então a gente tem que virar a tela, ou o quadro, enfim, o objeto que a gente está pintando, para que a mão acompanhe essa curva do desenho, né, para que o punho acompanhe. Então, a gente vai somando essas informações, assim, para conseguir ter um resultado legal, né? Eu também pinto sobre a mesa. Eu sofri para pintar minha arara ali, porque não dava, não cabia na minha mesa. E com a história de que você tem que entrar com o pincel por baixo daquelas frestas, então tinha que ser de pé mesmo. Encostei na parede e fui. Né? E depois fui revendo onde realmente eu não consegui por baixo pintar e tal, não deu. Mas a maioria dos meus quadros são feitos em cima da mesa e ele dança comigo. Uma hora vira para a direita, outra para a esquerda, uma hora fica de ponta cabeça, e assim vai. Exatamente para não fugir do meu desenho. Isso é muito importante para mim, saber manusear o objeto de acordo com a necessidade que eu tenho do movimento da mão. Isso ajuda muito mesmo. Aprendi com você, viu? Que legal. Aprendi com você, porque eu ficava... O que eu faço aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Quando eu vejo você virando os quadros, eu falei, nossa, achei o fio da meada. Isso muito mesmo. legal. Suas aulas são muito boas mesmo. Obrigado. Te agradeço muito. Obrigado. Me ajuda muito mesmo. A gente tem que ir andando em volta do quadro, andando em volta. E eu imagino essa arara aí, porque essa peça, essa veneziana, porque tem que jogar tinta lá nos buraquinhos, né? Só um segundo, então, mestre, consegui perder meu... Caiu aí? Caiu. Agora, tô firme e forte. Sim. Então, porque nessa peça aí da arara, precisa jogar tinta ali nos buraquinhos. Então, às vezes, a gente precisa colocar ela um pouco úmida, um pouco mais aguadinha, para entrar bem, porque a tinta, ela é uma cola, né? Então, ela vai meio que colar a madeira ali, ela vai dar uma tampada nos buraquinhos, né? Então, é legal a gente... Por isso que é bom a gente conseguir virar as peças, assim, porque às vezes a gente tem que virar, colocar ela de lado e bater o pincel ali. E às vezes um pincel velho ajuda bastante nessa hora, porque a gente precisa detonar o pincel, né? É outra coisa que eu aprendi com você. Eu tenho aqui uma seleção de velhinhos com pelinho bem curtinho e que você fala, algumas coisas são eles que resolvem. Então, esses pincéisinhos que resolvem. Nossa, a facilidade por ele ser curto, o pelo não mexe tanto, então você consegue fazer linhas retas com ele com maior facilidade. Nossa, é demais. Foi outra dica que você passou, que para mim tem um resultado incrível que me auxilia muito, como também na volta para o sol, voltar para o sol. É outra dica no fazer. Olha, eu não esqueço dessa aula, acho assim incrível mesmo. Nossa, olha, quem for fazer o curso com você vai sair babando, porque eu saí. Eu saí mesmo. Nossa. E aí eu lembro que você fez essa dica do sol naquele peixe, num peixe que você fez, né?
você fez Uhum. o sentido do rabo aplicando essa regra do sentido do sol. É, Isso ajuda bastante também, né? Pra gente ajuda, entender, ajuda. Você pra gente você entender, puxa para o centro. é, Você vem porque trazendo. Você não senão fica fica tudo jogado. chapado. E fica Exatamente. chapado. Fica É. chapado. Então, a matização também, você ensina a fazer uma matização muito mais segura, certo? Muito segura. Então, você vê, Sujane, e outra coisa, se errou, corrige. Corrige, Corrige, exatamente. É. corrige, corrige, retoma e começa de novo. Ultimamente não tem errado muito, não sei por que, se é porque eu estou praticando demais. É prática, Eu tá com a mão não tenho errado. certeira lá, né? É. Não, e outra coisa que eu soltei muito foi desenho, desenhar. É, Nossa, eu vejo você falando, estou desenhando, eu erro, eu me dou isso, direito de errar, você fala. isso, E você faz o desenho, você fala, não, não gostei, não estou gostando, certo? isso. E é verdade, e tem hora que você faz um desenho e fala, não, eu errei, não estou gostando, vou corrigir. E com isso, a minha mão também soltou muito para fazer desenho. Tudo bem, eu tenho que ter uma referência, eu não sou capaz de criar um desenho, certo? Ainda não, mas um dia eu É, chego lá. pois é, porque se a gente desenha muito um determinado tipo de coisa, por exemplo, se desenha muito orquídea, chega um ponto que você já não precisa mais de usar uma referência. Você já Não, tem na mente, você já tem a informação. Mas mesmo assim é sempre bom, porque tem um toque ali de luz e sombra, sempre tem alguma informação interessante que a gente consegue tirar na referência, né? Então isso ajuda bastante. Agora, o desenho é muito interessante porque o desenho vai refletir, a gente falou que as cores são o emocional, refletem, expressam o nosso emocional, né? E o desenho vai refletir o nosso racional, o nosso lado racional. Então, é tem gente que fala verdade. assim, mas eu não sei desenhar. Não é que não sabe desenhar, é que às vezes a pessoa não sabe analisar, né? Porque é aquilo que você falou, né? Eu erro, eu erro toda hora, então eu risco impulsivamente, até emocionalmente. Beleza, só que aí eu vou raciocinar, eu vou analisar e vou comparar uma coisa com a outra, né? Então eu vou ativar o meu lado racional do cérebro para avaliar, será que é isso mesmo, né? E é legal fazer assim, a gente riscar, dar um tempo, deixa lá. Por isso que é legal fazer 2 quadros ao mesmo tempo, eu acho isso fantástico. Você risca um, risca o outro, aí você dá um tempo fazendo esse, você volta para mexer naquele, aí você compara, não, esse bico não é tão grande, deixa eu voltar lá. E vai corrigindo, né? E vai Verdade, é fazendo, assim mesmo. então... É assim mesmo. Nossa, eu me soltei, as minhas emoções se equilibraram, eu levo tudo para o quadro, deixo ele bem colorido. Eu faço uma festa quando estou pintando. E olha, podem conversar comigo como quiser. Eu saio do óbito. Eu saio. Verdade, eu chego a não responder, e as pessoas estão falando com você. Eu falo, ai, desculpe. Eu não percebo. É porque é o seu nível de concentração, né? Você está concentrado ali naquilo que você está fazendo, né? Natural isso. Verdade. Né? É a sua dedicação, né? Dedicação ao que você está fazendo. Bem legal. Muito, muito bom mesmo. Eu só tenho a Nossa, agradecer. que bom. Gostei muito de você ter relatado essa sua vivência com as tintas, assim, com a arte, porque eu percebo que as pessoas têm muito receio de se entregar, assim, totalmente, né? Né, porque, assim, tem gente que tem medo de desenhar, medo de errar, medo de... Então, isso tudo que você está comentando, esse aprendizado, essa experiência de fazer e ver como que é, e evoluir na sua pintura, né? Isso é um relato muito importante, assim, para que as pessoas saibam que não é um bicho de 7 cabeças, né? Pintar é gostoso, é para todo mundo, não é para pessoas diferentes, especiais, porque acho que a gente vem dessa cultura, a gente cresceu com essa cultura de que pintar era para mestres isolados, assim, alguém que está longe, alguém que está distante da gente, né? E não necessariamente. Pintar é para todo mundo, não é. né? A gente Não. pode.
A gente tem que ter a humildade de falar assim, isso eu não sei, isso eu consigo, isso eu não consigo, mas eu vou chegar lá, certo? E vai devagar. E errar, tem borracha. Apaga, começa de novo, certo? Exatamente. Começa de novo. Errou na pincelada, se vira, cobre, começa de novo, se vira. Começa de novo. Começa de novo. E assim eu toco. Vou falar para vocês, não é sempre que tem. E tem outra coisa, o dia também é interessante, ele influi muito. Sim. Ele influi muito. Tem dia que você senta e você fala, eu não estou acertando essa pincelada, eu não estou acertando o que eu quero fazer, não está saindo o que eu quero fazer. Daí se olha lá fora, pô. Essa questão do dia, o meu pai conta que o meu avô, meu pai vai fazer 80 anos o ano que vem. Então ele conta que o pai dele, que sempre teve loja de móveis, meu pai também tem loja de móveis, e aí meu pai conta que o meu avô cortava vidro na época, porque antigamente se fazia de tudo. E, Hélio, você consegue dar print? Então, e aí meu avô fazia de tudo, então meu avô cortava vidro. E aí acontecia logo no começo do dia, se o meu avô fosse cortar um vidro, ele cortou o vidro e quebrou o vidro, aí ele parava, ele não cortava mais vidro nenhum naquele dia, porque ele falava que aquele dia não era um dia legal para cortar vidro. Que então, interessante, que legal. Olha que interessante, né? Então ele falava, não, esse dia não é, eu vou fazer outra coisa, não é dia legal, não é um dia bom para cortar vidro. Então ele não se dedicava a isso. Às vezes não é que talvez o dia, eu interpreto assim, não é que o dia não seja bom, é que a gente não está emocionalmente, né, no ritmo para cortar o vidro, ou a gente está agitado, ou enfim, tá alguma coisa que não está ideal. Então, normal, natural, deixa para outro dia faz e dá certo, né? Então a gente tem que ter paciência para interpretar e ir entendendo. Entendendo. Porque aquele dia não é o dia certo, então vamos sair de cima, vamos dar uma voltinha, vamos ver o que está acontecendo. E não deu para voltar hoje, volta amanhã. Eu faço muito isso. Ou então, vou escutar uma música relaxante, porque se eu boto uma música pesadona, cara, eu não concentro daí. Eu não concentro. Que legal, olha. Até você falando de música, o Silvio comentou aqui, o Silvio vai participar com a gente numa live terça-feira que vem. E ele comentou aqui justamente isso, essa questão da concentração e da música, né? E realmente, a música influencia muito no ritmo da gente produzir, da gente pintar, né? Então, porque a música vai afetar direto no nosso estado de espírito, né? Nas nossas emoções, então acaba refletindo, sim, na pintura, né? Até ou acelerado ou mais relaxada, é incrível, a música também dá umas puxadas. Isso quando eu consigo observar a música, né? Sentir que a música está ali, porque tem dia que nem isso, eu estou tão absurda que nem a música me segura. É um nível de concentração. Mas você sabe o que eu percebo? Que no começo, na primeira fase da pintura, a gente precisa de uma motivação um pouco maior, né? Porque é um momento que é mais esforço físico, que é o momento da primeira fase ali da pintura, que você vai jogar tinta e tal. Já no final, nas últimas fases da pintura, precisa de mais concentração, que é a hora que vai fazer os traços mais finos, que é a hora que vai fazer os detalhes, né? Então ali sim é o momento que a gente precisa de fato fazer isso que você está falando. Precisa desligar do mundo e se concentrar ali naquela ação, né, de fazer os detalhes, os acabamentos e verdade. E tudo isso. Mas sei que estou feliz, muito feliz. Que bom. Isso você me ajudou muito. Eu venho assim de fases da vida. A vida prega peças na gente, né? E agora com a pintura, eu estou calma, relaxada. Passei por poucas e boas e vamos pintando que tudo dá certo. Tudo dá certo. É experiência, né?
É da experiência verdade. da gente. E a Uhum. gente é que tem que saber como administrar e como levar isso, né? Porque se a gente É levar pelo verdade. lado Uhum. de que a Uhum. vida foi ruim comigo e eu não vou, né? Não vou fazer nada de bom, então Não, não dá, né? A gente o tem que princípio da esperar. vida é amar a vida. Você tem que amar a Uhum. vida. Daí tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Olha que eu tentei minha pintura várias vezes, tentei, parei. Eu também trabalhava, dava aula, não tinha tempo. Depois vieram doenças, não tinha tempo. Depois, de repente, falei, não, agora acabou. Estou aposentada, vamos relaxar, fazer aquilo que eu mais gosto, pintar. E aqui estou, pintando sete. Ai, que E, bom, e nossa. Tudo tem um momento certo, né? Tudo tem um é, momento certo na vida da tem, gente, pra gente tem. curtir cada fase, curtir cada momento. É isso daí. É verdade. Valeu, mestre. Que bom. Valeu mesmo. Nossa, que bom, que bom. Muito obrigado pela sua participação, por você ter contado, mostrado suas pinturas, relatado aí a sua experiência. Eu acho muito legal, porque assim, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, as pessoas têm receio, têm vergonha, têm medo de se mostrar, Ah, medo de de- errar, né? Você vê, a gente entrou, errou, arrumou, corrigiu, né? Então, corrigimos o negócio que é, cai, a gente isso, acerta, eu balanço esse é telefone. assim mesmo. Então, acontece, né? É verdade. Teve um vídeo uma vez que eu estava fazendo e que eu deixei cair o celular ao vivo. Assim, o vídeo caiu, o celular caiu em cima da mesa, em cima das tintas. Ah, eu já levantei, já arrumei e segue, né? A vida É segue. É verdade. assim. A gente É, vai são, errando e vai vai acertando. corrigindo. E vamos chutando para frente que a É. vida é boa. A vida é Sim, bonita e sim. vamos colorir o mundo, pintar o mundo. Colorir o mundo. É, Exatamente. É. é. Bom, então muito obrigado, Rosalina, pela sua participação. Muito obrigado por você mostrar a sua experiência com as tintas, a sua experiência com a vida, a sua vivência. E sucesso na sua produção, né, e com as Muito suas obrigado, exposições. mestre. Eu torço para Eu, que tenha cada vez mais exposições. Estou empolgado com a sua exposição. Gostaria muito de ver pessoalmente, quem sabe um ah, dia, né? quem sabe, um dia eu farei É. você estar por aqui, daí vai dar tudo certo de você ver. Mestre, Então, eu que agradeço, agradeço pelas suas aulas, agradeço pelas suas dicas, agradeço por essa oportunidade de falar um pouco sobre como eu sou em minhas pinturas, as minhas emoções, as minhas cores. É, é muito gratificante poder agradecer isso pessoalmente a você. Ainda vou te fazer uma visita, obrigado. quero Quando quiser. conhecer. Quero Quando quiser. conhecer o seu ateliê e fico muito feliz de você ter aberto esse espaço para mim e eu poder incentivar outras pessoas que estão aí querendo aprender e querendo fazer seu curso. E põe a mão na tinta, põe o pincel na água, lava e pinta de novo, cata a tábua nas É, caçambas e vamos em frente. pois é isso mesmo. Nossa, muito É, obrigado. Muito obrigado. eu, E assim, qualquer dúvida, vai me perguntando, vai me mandando foto, vamos participar, né? Quando aham, quiser participar novamente aqui das lives, está convidada. uhum, Né? Tem outras pessoas que também já estão participando. Tem a Marlene que está assistindo a gente, que eu já convidei ela também, que logo ela vai participar com a gente. E, enfim, legal. então, que é aluna também do curso online, né? A Ana Lúcia também está assistindo aqui, também comentou e que fez a live com a gente semana passada. Então é isso. Então muito obrigado e, Obrigado, eu, mestre. e até as próximas. Então, Se se Deus eu quiser, esquecer da até uma rosa, próxima. se eu esquecer de pintar a rosa, me cobra, né? E todo mundo Não, que pode está ter assistindo. certeza que eu vou cobrar. Vou cobrar mesmo, Então, viu? então tá bom. Promessa tem que ser cumprida. Falou. Então tá bom. Então, muito Falou. obrigado e até Obrigada, mais. eu. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Fique Até. com Deus. Amém.